Está começando o Revista TST, o programa com os principais destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. E veja o que preparamos para esta edição. TST julga caso de médico que reivindicou justiça gratuita. Advogado consegue direito à sustentação oral em TRT, mesmo sem inscrição prévia. Saiba quais são os direitos da pessoa demitida por justa causa. É no quadro Quero Post. E veja como funciona a sala de imprensa do TST, um espaço para facilitar o acesso às informações relacionadas ao tribunal. O Revista TST começa agora. Nós começamos o Revista TST de hoje trazendo um caso de destaque julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. E quem acompanhou a sessão e traz mais informações é a repórter Gisele Mourão. Olá, Gisele. Olá, Ana Amélia. A Seção 1 de Dissídios Individuais julgou o recurso de um laboratório de São Paulo que foi condenado a pagar danos morais a uma telefonista contratada mediante cooperativa fraudulenta. A primeira turma do TST havia condenado a empresa ao pagamento de indenização por entender que a prática fraudulenta, com o objetivo de retirar direitos trabalhistas, feriu o artigo 5º da Constituição Federal, gerando o direito da empregada à indenização. Em recurso à SDI, um laboratório alegou que a contratação por meio de cooperativa não geraria o pagamento à trabalhadora. Veja agora na reportagem qual foi o entendimento dos ministros sobre esse caso que gerou ampla discussão. O relator do caso na SDI, o ministro Augusto César Leite de Carvalho, explicou que o acórdão regional demonstrou que a trabalhadora foi obrigada a se filiar a uma cooperativa fraudulenta para continuar no emprego e, por isso, ficou caracterizado o dano à honra e à imagem dela. Penso que aí sim você tem uma situação de constrangimento, isso está retratado no acórdão regional e a turma entendeu que era o caso de ordenar a reparação por dano moral. E a turma andou bem ao compreender que a manutenção desse trabalhador, não simplesmente em situação irregular, mas em situação de precariedade em razão da terceirização indevida, implicaria mesmo a configuração do dano moral. O ministro Hugo Carlos Scheuermann, que participou do julgamento na primeira turma, manteve o mesmo entendimento de que a contratação da trabalhadora por cooperativa fraudulenta gera o pagamento de indenização. Eu participei do julgamento da primeira turma e também penso aqui que, havendo a contratação, a prática de um ato ilícito de contratar um trabalhador mesmo uma cooperativa de forma fraudulenta para atuar na atividade fim, isso por si só já gera um dano moral ao trabalhador. O que poderia ocorrer é não prova do dano moral, porque é impossível, mas prova de outros fatos daí advindos que pudessem gerar agravame desse dano. A ministra Maria Cristina Peduzzi abriu divergência afirmando que não havia ficado demonstrado pelo regional que a prática de fraude ocorrida teria gerado dano à imagem ou à honra da trabalhadora. Não há prova de dano efetivo. Então, o Tribunal Regional negou a ocorrência do dano. A turma, a Egrégia Primeira Turma, tão só porque houve um ilícito, presumiu o dano e condenou na reparação por danos morais. E o que eu estou dizendo é que a contratação irregular, ela pode ser corrigida. Se é um ilícito, então há a correção, nós temos que cessar a ilicitude. Mas daí a dispensar a prova do dano e condenar em reparação pela própria coisa, pelo mero ilícito, sem o dano, é o que aconteceu. O vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, no entanto, considerou que a exigência do empregador para que a trabalhadora fosse cooperada demonstra o constrangimento sofrido por ela. Aqui não é nem aquela hipótese que fica na zona cinzenta. Aqui o laboratório usou tanto a cooperativa como a formação
de uma empresa para a prestação de serviço para se furtar efetivamente do pagamento de verbas trabalhistas. Então, diante das circunstâncias, que a reclamante foi contratada, depois se exigiu que ela fosse cooperar, depois se exigiu que ela montasse uma empresa. É evidente que tudo isso traz um grande constrangimento. O presidente do TST, ministro Brito Pereira, também concordou com o pagamento de indenização. Para o presidente, a fraude por parte do empregador feriu o direito da trabalhadora. A contratação da mão de obra por cooperativa, por si só, não gera esse desgosto, mas aqui é diferente. As circunstâncias que envolvem esse caso levam à conclusão de que há uma fraude e que a empresa, quer dizer, essa cooperativa tinha, pelo menos, a companhia do empregador, do laboratório. Era dele uma ciência de que a situação não era regulada. Por maioria de votos vencidos, os ministros Maria Cristina Peduzzi e Ives Gandra Martins Filho, o recurso do laboratório foi negado, ficando mantida a decisão da primeira turma, que restabeleceu a sentença que determinou o pagamento de indenização por danos morais. E a seção 2 de dissídios individuais julgou o caso de um médico que reivindicou a justiça gratuita. Confira. O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Pernambuco já havia mantido sentença de primeira instância e negado o pedido do médico que pretendia ser beneficiado pela justiça gratuita. Na ação, o profissional alegou não ter condições financeiras para arcar com o depósito no valor de R$ 372 mil, referente à ação rescisória. Ao julgar o recurso do médico na SDI 2, o relator do caso, o ministro Douglas Alencar Rodrigues, também votou contra a concessão do benefício. Ao ler o voto, o ministro citou informação presente nos autos enviados pelo TRT da 6ª Região, de que em 2008 o médico fez um depósito de R$ 1.340.000 para arrematar um terreno na Praia dos Carneiros, em Pernambuco. Fundamentalmente, nós nos posicionamos pelo desprovimento do recurso em face da circunstância de que se cuida de um médico que no ano de 2008 depositou R$ 1.340.000, que foi o lance por ele oferecido para a arrematação do bem levado à praça, um terreno na praia de Carneiros, salvo engano, no estado de Pernambuco. E a douta juíza desembargadora relatora da ação rescisória indeferiu a pretensão de gratuidade da justiça. Ele interpôs agravo contra essa decisão, a Corte Regional manteve a decisão e nós sustentamos que nesta singular situação em que alguém provido de recursos expressivos comparece a juízo na condição de arrematante e efetua um lance expressivo, deveria, quando menos, ter a cautela de demonstrar documentalmente que não detinha de fato condições para efetivar o depósito prévio da presente ação rescisória. O ministro Breno Medeiros também votou com o relator. O TST não pode fechar os olhos para uma situação existente real. Em 2008, R$ 1.340.000, ele é arrematante de um imóvel nesse valor. Eu acredito que se nós não entendêssemos que num caso desse, posso falar assim, até fora da curva, nós deixássemos de aplicar a lei e receber o depósito prévio, nós estaríamos abrindo uma situação, uma exceção aqui para que ninguém deposite mais. Mas a ministra Adelaide Miranda Arantes abriu divergência e aceitou o pedido do médico. Para a ministra, a compra de bem imóvel, ainda que de valor elevado, não é suficiente para afastar a previsão contida no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 1060, vigente à época da ação. Considero que esse fato não tem o condão de elidir a declaração de hipossuficiência, porque não demonstra por si só que o autor possui liquidez financeira. Pode-se entender que o montante depositado constitui a reunião de todos os seus haveres e o pagamento das custas processuais
possa realmente comprometer o próprio sustento e o de sua família, como declarado e não elidido pela competente comprovação contrária. O ministro Alexandre Agra Belmonte votou com a divergência. Segundo ele, o fato de um médico solicitar a justiça gratuita não quer dizer que ele seja pobre. A questão é que eventual riqueza que possa ter esse médico, ela não está nos autos. A outra parte poderia impugnar tudo aquilo que está se dizendo, que a pessoa que se afirma miserável juridicamente, ela não está dizendo que é pobre, ela está dizendo que juridicamente ela não tem condições de arcar com esse depósito 372 mil, não caberia a outra parte, então, requerer as provas necessárias? Apesar da divergência, a maioria dos ministros da SDI 2 votou contra a concessão do benefício da justiça gratuita ao médico. Assim, com o trânsito em julgado, ele deverá fazer o pagamento das custas processuais. E depois do intervalo, quero post. Saiba quais são os direitos da pessoa demitida por justa causa. Estamos de volta com o Revista TST e vamos ao giro de notícias pelas turmas, conferir mais casos julgados pelo TST. E eu começo com um destaque da 5ª turma. O Centro de Educação Superior de Brasília, IESB, foi absolvido de reintegrar uma intérprete de Libras dispensada sem justa causa quando exercia cargo de dirigente sindical. Ao julgar o caso inicialmente, o TRT do Distrito Federal e Tocantins reconheceu a estabilidade da trabalhadora com o entendimento de que o contrato apenas se encerrou com a homologação do termo de rescisão, o que só ocorreu após o cumprimento do aviso prévio. No TST, no entanto, o entendimento foi outro. Para o relator, ministro Guilherme Caputo Bastos, a vigência do contrato de trabalho se projeta apenas até o fim do período de aviso prévio, conforme a orientação jurisprudencial 82 da SDI 1. E como no caso, a empresa só foi informada sobre a situação da ex-empregada depois do término do aviso prévio, a estabilidade foi negada. E a 3ª turma assegurou a um advogado o direito à sustentação oral em TRT, mesmo sem inscrição prévia. Por unanimidade, a 3ª turma do TST determinou que seja feito um novo julgamento no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, porque o regional negou o pedido de um advogado que pretendia sustentar oralmente em defesa de um eletricista, apesar de não ter feito a inscrição prévia. O trabalhador reivindicava indenização por acidente de trabalho. A exigência de inscrição prévia para ter direito de fazer sustentação oral na tribuna está prevista no regimento interno do TRT da 15ª Região. O advogado do eletricista chegou a protestar por escrito pedindo um novo julgamento, mas o desembargador negou a solicitação. Inconformado, ele recorreu ao TST. Aqui, os ministros entenderam que houve cerceamento do direito de defesa. No recurso de revista, a defesa do eletricista alegou que, ao vetar a sustentação oral, o artigo 5º da Constituição Federal foi violado. De acordo com o inciso 55, seja um processo judicial ou administrativo, devem ser assegurados o contraditório e a ampla defesa. O relator do recurso, ministro Alexandre Agra Belmonte, considerou a validade da exigência da inscrição prévia estabelecida pelo TRT da 15ª Região, porém frisou que o disposto deve servir apenas como forma de racionalizar os trabalhos nas sessões, mas não pode impedir o advogado de sustentar oralmente. Nesse sentido, a 3ª turma determinou o retorno dos autos ao grau de origem, para que o advogado tenha direito à sustentação oral em um novo julgamento. E a 8ª turma reduziu o valor de indenizações por danos morais, materiais e estéticos devidas a um eletricista vítima de acidente de trabalho.
O eletricista recorreu à Justiça do Trabalho depois de perder 70% da capacidade para a atividade devido a uma descarga elétrica. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange Pará e Amapá, havia concedido indenizações por danos morais, estéticos e materiais que somavam aproximadamente R$ 1.400.000. A 8ª turma do TST, no entanto, por maioria, reduziu o valor total a ser pago para pouco mais de R$ 616 mil. O relator, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, fundamentou o voto em jurisprudência reiterada do TST e determinou a aplicação do redutor de 30% sobre o valor da condenação relativa a danos materiais e será paga em parcela única. E o nosso giro de notícias segue agora para a 2ª turma. Um motorista de caminhão vai receber adicional de periculosidade por realizar viagens com tanque extra de combustível com capacidade acima da permitida. Em defesa, a empresa sustentou que o tanque era para consumo próprio do caminhão e não para armazenamento. Ao julgar o caso no TST, a relatora, ministra Maria Helena Malman, explicou que, de acordo com o entendimento da SDI1, ainda que os reservatórios sejam originais de fábrica e aprovados pelo Conselho Nacional de Trânsito, o simples fato de haver tanque extra ou tanque reserva com capacidade superior a 200 litros dá direito ao adicional de periculosidade. A decisão foi unânime. E essa notícia recebeu alguns comentários na página do TST no Facebook. O Matheus Ribeiro parabenizou o TST e disse que decisões desta espécie são importantes, pois amparam os trabalhadores e reforçam o sentido da CLT. E você também pode comentar as notícias publicadas na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E chegou a hora de esclarecer as dúvidas trabalhistas publicadas nas redes sociais com a hashtag QueroPost. E a dúvida publicada no Facebook é da Evelyn Caroline e ela quer saber quais são os direitos da pessoa demitida por justa causa. Vamos conferir na reportagem. Você já teve que realizar a tarefa de um colega de trabalho porque ele sempre chega atrasado? Isso acontece às vezes, né? Não é bom, né? A gente acha que a gente está trabalhando para os outros, né? Isso já aconteceu. Aliás, isso acontece quase que todos os dias. A gente tem que estar cobrindo os atrasadinhos e os irresponsáveis. Isso aí é frequente. E tem também gente que já sofreu com aquele colega que não sabe como se portar no ambiente de trabalho. Às vezes falta um pouco de respeito do próximo, nas suas opiniões, nos seus ideais, e acontecem esses conflitos. Geralmente esse tipo de pessoa é aquela pessoa que eu procurava. Quando você procura acalmar, ela fica com mais raiva, né? Profissionais com esse tipo de comportamento costumam dar dor de cabeça para quem trabalha com eles. Agora, se é você que age dessa maneira quando está no serviço, fique atento. Isso pode levar a uma demissão por justa causa. O artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho lista uma série de motivos que podem levar à dispensa desse tipo, como o ato de improbidade, quando o empregado pratica ações que configuram fraude, má-fé ou desonestidade, incontinência de conduta, no caso de trabalhador com hábitos inconvenientes, excessivos, que desrespeitam os colegas de trabalho ou a empresa, desídia, que pode ser configurada quando o empregado não respeita horários de chegada ao serviço ou falta ao trabalho sem justificativa. Quem é demitido por justa causa perde diversos direitos trabalhistas, como explica o juiz da 3ª Vara do Trabalho de Brasília, Francisco Luciano de Azevedo Frota. O aviso prévio, o empregado demitido por justa causa, ele não precisa ser pré-avisado da demissão. Uma vez cometida a justa causa e apurada, ele é demitido sumariamente, sem precisar de prévio aviso. Férias proporcionais, 13º salário proporcional. Não aqueles integrais, mas os proporcionais. A multa de 40% sobre os depósitos de FGTS também são todos direitos decorrentes de demissões imotivadas e que, evidentemente, não se aplicam aos empregados demitidos por justa causa. Como ele cometeu infração contratual, a pena, ele só tem assegurado aquilo que ele já tinha como adquirido o direito. É uma decorrência do ato infracional.
Alguns direitos, no entanto, permanecem. No caso de demissão por justa causa, o empregado tem direito a tudo aquilo que ele adquiriu ao seu patrimônio jurídico no curso do contrato de trabalho. Por exemplo, o direito ao salário dos dias que trabalhou e o direito às férias relativas aos períodos aquisitivos completados. O patrão que aplica a pena máxima da justa causa ao empregado deve seguir alguns requisitos. Um deles exige que a punição seja aplicada logo após a falta cometida. É preciso que haja uma imediatidade, ou seja, que a punição venha logo em seguida ao cometimento da falta, ou pelo menos a revelação da falta, quando essa falta foi revelada para o empregador, porque senão isso implica em perdão tácito. Não dá para você, por exemplo, querer punir um empregado, só para citar um exemplo, porque ele faltava ao serviço constantemente, se não há descontos, por exemplo, salariais de dias faltosos nos contra-cheques dele. Se essas faltas tiveram a sua remuneração, os dias faltosos, os dias em falta foi remunerado, é porque o empregador, evidentemente, perdoou aquelas faltas, abonou aquelas faltas. E jamais ele pode usar isso no futuro, por exemplo, para configurar um ato desidioso. O parágrafo 4º, artigo 29 da CLT, destaca ainda que não é permitida qualquer anotação desabonadora na carteira de trabalho do empregado, como, por exemplo, uma demissão por justa causa. O Tribunal Superior do Trabalho já julgou vários casos que envolvem os direitos do empregado demitido por justa causa. Em 2013, a primeira turma aceitou o recurso de um trabalhador contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, que havia negado o pagamento de férias vencidas a um empregado demitido por justa causa. Em outro caso, também julgado em 2013, a sexta turma do TST entendeu que um agente administrativo da Companhia Riograndense de Saneamento, demitido por justa causa depois de acessar diversos sites pornográficos durante o horário de trabalho, não tem direito a férias e 13º salário proporcionais. E no próximo bloco, conheça a sala de imprensa do TST, um espaço para facilitar o acesso às informações relacionadas ao tribunal. O site do Tribunal Superior do Trabalho tem um espaço reservado ao contato com jornalistas. É a sala de imprensa, uma maneira de facilitar o acesso às informações relacionadas ao TST. Logo na página principal do Tribunal Superior do Trabalho, na aba Notícias, está disponível o novo link chamado Sala de Imprensa. Nele você encontra várias informações, como, por exemplo, o caminho para solicitar uma entrevista e o passo a passo de como fazer parte de uma lista de transmissão por WhatsApp para receber assuntos referentes ao tribunal. O objetivo foi facilitar a relação entre o TST e a imprensa de todo o Brasil. A ideia surgiu da necessidade da gente facilitar o contato, o intercâmbio de informações entre os jornalistas e a SECOM, de fornecer um menu rápido em que algumas informações já vão estar disponíveis e eles sequer vão precisar entrar em contato com a gente, e, em outros casos, mostrar o caminho das pedras. No espaço estão disponíveis ainda avisos de pautas e comunicados de eventos que vão ocorrer no tribunal, para auxiliar os jornalistas e o público em geral a compreenderem melhor os termos jurídicos mais utilizados. Foi criado um glossário. Tudo de uma forma bem simples para facilitar o trabalho. Dá uma visão também ampla. Se você lê o glossário de cabo a rabo, você acaba tendo uma ideia do que acontece, do que a Justiça do Trabalho faz, de qual é o seu papel na sociedade e quais são os recursos que ela julga, o tipo de ação que ela julga. Enfim, a ideia é essa, é ser uma introdução ao que a gente faz. É uma abertura do tribunal para a imprensa e para os veículos de comunicação. E vamos saber quais são os destaques da próxima edição do programa de rádio do TST, Trabalho e Justiça. E quem conta pra gente é o apresentador Rafael Silva. Olá, Rafael.
Olá, Ana Amélia. No Trabalho e Justiça da próxima semana, você vai conferir uma reportagem especial sobre um benefício que é concedido ao empregado em função do trabalho em condições prejudiciais à saúde. Eu estou falando da aposentadoria especial. Você vai saber o que a legislação estabelece sobre o tema. E no quadro Entrevista, vou conversar com o Supervisor Nacional do Imposto de Renda na Receita Federal, Joaquim Adir, sobre quem deve fazer a contribuição, desconto em folha, como declarar corretamente e outros assuntos. Ficou curioso? Então não perca o Trabalho e Justiça. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h50 da manhã, na Rádio Justiça. É com você, Ana Amélia. Muito obrigada, Rafael, e até a próxima. E esta edição do Revista TST termina aqui. Mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e também pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.